João Leal. Está a funcionar? Conseguem ouvir? Ora bem, boa tarde a todos. Meu nome é João Leal. Vou começar por vos apresentar um bocadinho. Portanto, eu fui estudante aqui na Faculdade de Engenharia, estudei Engenharia Informática e desde que terminei o meu curso que estou a trabalhar em Munique, na Google em Munique, e sou engenheiro de software lá. Como vocês devem saber, o que me traz aqui hoje é falar um pouquinho sobre como é que vocês podem aumentar as vossas chances de arranjar um emprego na Google. E também vou falar um pouquinho sobre o que é e como é que funciona o trabalho na Google. Portanto, tal como eu estava a referir, vou começar por falar sobre as dicas. Durante a apresentação, eu vou dar alguns exemplos pessoais, tipo coisas que aconteceram comigo, o que é que eu fiz. Depois vou falar quais são as vossas oportunidades de carreira na Google. Vou só mencionar algumas e não todas, porque vou mencionar as que são mais relevantes para vocês. Depois vou explicar um bocadinho como é que funciona o processo de recrutamento, caso vocês não saibam. E depois, no fim, vou dar assim umas achegas de como é que é então trabalhar na Google. Portanto, sem demora, vamos começar com as dicas. Portanto, a minha primeira dica, e isto eu sei que pode ser um pouco controverso para algumas das pessoas, mas efetivamente o plano de estudos, portanto o ensino superior, o que vocês estão a estudar, é muito importante. E isto porquê? O plano de estudos dá-vos as bases para depois o vosso futuro. Portanto, no plano de estudos vocês têm diversas unidades curriculares. Unidades curriculares essas que ensinam diferentes conceitos, diferentes tecnologias, diferentes frameworks, muita coisa, digamos. Portanto, o meu conselho para isto é aproveitem isso, aprendam os vários conceitos, os vários algoritmos, várias formas de fazer as coisas, porque isso depois, mais tarde, no mundo do trabalho, acabam por não ter tanta possibilidade de aprender tantas coisas em um curto espaço de tempo. Portanto, agarrem isto e, de facto, aprendam o que vos é ensinado. Depois, a minha segunda dica relativamente a isto é aproveitem para aprender coisas novas. Portanto, não é só o que vos ensinam nas aulas, durante as aulas, mas há muitas unidades curriculares que têm projetos e esses projetos muitas vezes deixam-nos ao vosso critério a possibilidade de escolher qual é a tecnologia que querem usar, o que é que vocês podem fazer, as frameworks que vocês podem utilizar. Portanto, aproveitem essas oportunidades para aprender coisas novas. Não se fiquem pelo fácil, mas tenham um bocadinho mais de trabalho a aprender coisas novas, porque quanto mais coisas vocês aprenderem, depois no final vão saber mais coisas, vão saber trabalhar com mais coisas e isso é bastante valioso depois no futuro. Por fim, mais uma vez, relativamente aos projetos práticos que as unidades curriculares têm, estes projetos, tal como o nome diz, são práticos, portanto aproveitem para pôr em prática o que vocês aprendem. Portanto, participem ativamente neles, façam-no e não deixem só os outros fazer, porque só assim é que vocês vão ganhar mais prática e vão adquirir mais competências. Portanto, no fim, a educação é bastante importante e aproveitem-na. No entanto, há mais do que a educação, portanto, há mais coisas a acontecer fora da sala de aula, coisas estas como as várias atividades extracurriculares que vocês podem fazer. Eu tenho aqui uma lista de algumas delas que vocês podem fazer. Posso dar alguns dos exemplos das coisas que fiz. Por exemplo, eu fiz parte da AIESEC, não sei se a maior parte de vocês conhece a AIESEC, mas a AIESEC é uma organização cujo principal objetivo é organizar estágios de voluntariado e estágios profissionais para diversas pessoas. No meu caso, eu fiz parte da organização e também participei num desses estágios e eu mais à tarde vou mencionar, mais à frente vou mencionar isso. Portanto, aproveitem as organizações estudantis. Aqui vocês podem ter a possibilidade de ter posições de liderança, aprender de coisas novas, crescer profissionalmente e pessoalmente. Portanto, isto é muito valioso para a construção da vossa carreira. Portanto, é algo que vocês devem participar efetivamente. Uma outra coisa que vocês podem fazer são estágios profissionais. Portanto, isto aqui é uma forma excelente de vocês ganharem alguma experiência prática do mundo de trabalho e depois no vosso currículo, obviamente, que vai ter um bom aspecto. Depois, se vocês tiverem projetos profissionais, por exemplo, uma aplicação que vocês estejam a trabalhar, uma página web, outro tipo de coisas em que vocês estejam a trabalhar, isso também é algo excelente e mais tarde podem vir depois a falar sobre isto nas entrevistas ou a mostrar este trabalho nas várias plataformas em que vocês estão visíveis, e isto vai ser a minha próxima dica, portanto não vou alongar sobre isto. Se vocês contribuírem para projetos open source, isso também é muito valioso, porque, mais uma vez, mostra o valor que vocês têm e também vos faz praticar um pouco as vossas competências.
E por fim, as competições de programação. As competições de programação foi algo que eu também participei, portanto, enquanto ainda estava a estudar, eu participei em diversas competições de programação e isto é uma forma excelente de vocês praticarem um pouco o tipo de perguntas que é feito durante o processo de entrevistas da Google. Não sei se vocês sabem, mas as entrevistas na Google são entrevistas mais técnicas, portanto, são entrevistas em que vocês têm que resolver problemas com algoritmos ou estruturas de dados e as competições de programação acabam por vos dar a possibilidade de trabalhar com isso e pôr isso em prática. Portanto, este trabalho todo tem que ser mostrado, portanto, as pessoas têm que ver qual é o vosso valor e, como tal, vocês têm que mostrar o que é que vocês valem e onde é que vocês podem mostrar o que é que vocês valem. Portanto, a mais óbvia de todas é o vosso currículo. Portanto, o vosso currículo é o local onde vocês têm toda a vossa experiência, o que é que vocês estudaram, o que é que vocês fizeram, e é algo que convém manter atualizado para que vocês consigam mostrar o que há de mais de valor em vocês. Depois o LinkedIn, de forma semelhante ao currículo, também é algo que vocês convém manter atualizado. E eu estou a dizer isto porque, no meu caso pessoal, como é que eu entrei no processo de recrutamento da Google? Foi através do LinkedIn. Portanto, um recrutador da Google entrou em contacto comigo no LinkedIn e foi assim que eu entrei em contacto, ou entrei no processo de recrutamento da Google. Portanto, é algo que também é de valor ter atualizado e usar ativamente. Por fim, se vocês tiverem projetos pessoais ou contribuições em projetos open source ou outro tipo de coisas, se tiverem uma página pública no GitHub, conseguem mostrar à Google e aos recrutadores, e isto não é só específico à Google, é para todas as empresas, mas estou a falar na Google em especial, conseguem mostrar qual é a vossa qualidade do trabalho, portanto, o que é que vocês andam a fazer, qual é a qualidade do trabalho que produzem, o que é que vocês sabem fazer, portanto, é algo que também é muito valioso ter atualizado. A minha quarta dica, não é língua. Portanto, como vocês devem imaginar, a Google é uma empresa enorme e tem escritórios por todo o mundo. Portanto, ter o domínio da língua inglesa é bastante importante. Portanto, acredito que a maior parte das pessoas hoje em dia sabe o inglês e sabe bem, mas ir praticando também é bastante importante, porque só com a prática é que se chega à perfeição. Portanto, na Google, toda a documentação, toda a comunicação, por exemplo, e-mails, reuniões e outro tipo de coisas, o código, tudo isto é feito em inglês. Portanto, como vocês devem imaginar, ter o domínio da língua inglesa é algo bastante importante e é algo que vocês deviam dedicar a melhorar, digamos. Isto aqui é uma coisa engraçada, porque na época estava ali a discutir com uma pessoa ali no backstage. Eu trabalho em inglês o dia todo, portanto, muitas vezes eu até nem sei as palavras em português das coisas com que estou a trabalhar. Portanto, muitas vezes pedem para explicar o que é que eu estou a trabalhar e eu só me lembro de palavras em inglês e torna-se muito complicado às vezes saber até qual é a palavra em português das coisas que eu estou a fazer. Uma quinta dica, e esta também é algo que é interessante e enquanto são estudantes é algo que também, se tiverem a possibilidade, é muito bom se vocês o fazerem, portanto é explorar o mundo, ganhar experiência internacional. Aqui eu estou a mencionar duas formas como vocês podem fazer, mas com certeza há outras formas de o fazer. Portanto, Erasmus e estágios no estrangeiro são boas formas de vocês entrarem em contacto com pessoas de outros lados, pessoas de outros países, conhecer novas culturas e também construir um pouco o vosso currículo. Porque a experiência internacional, parecendo que não, é algo que é muito valioso para as empresas. Portanto, se tiverem estas oportunidades, agarrem-nas também. Mais uma vez, mais dois exemplos pessoais meus. Eu fiz Erasmus em Munique, portanto, na cidade onde estou a trabalhar hoje em dia, e isso, de certa forma, foi uma das coisas que me levou à Google. Porque o recrutador que entrou em contacto comigo no LinkedIn era o recrutador que encontrava pessoas de Munique e de Zurique, e como eu tinha atualizado o meu LinkedIn a dizer que estudei em Munique, ele conseguiu encontrar o meu perfil. Portanto, como podem ver, ter feito o Erasmus já me trouxe uma grande vantagem depois, no fim. Quanto aos estágios no estrangeiro, tal como eu mencionei há pouco, eu fiz um estágio através da ISEC, e este estágio foi algo tão simples como ensinar inglês a crianças no infantário durante 6 semanas na Bulgária. Portanto, eu estive lá 6 semanas, foi a minha primeira experiência a viver no estrangeiro durante muito tempo, e foi algo que pessoalmente considero que foi uma experiência valiosa para mim e me fez crescer pessoalmente, porque entrei em contacto com pessoas de outros países que nunca tinha entrado em contacto com antes. E a minha última dica, e esta acho que é agora a mais importante, se tiverem a possibilidade, façam e participem num estágio na Google. Isto é
muito possivelmente a melhor coisa que vocês podem fazer para mais tarde ter uma posição a tempo inteiro na Google. Portanto, todas as outras dicas ajudam também a conseguir um estágio na Google, mas um estágio na Google é bom porquê? É bom em dois lados. É bom para vocês, porque vocês vão ter a possibilidade de conhecer como é que é trabalhar na Google, como é que é o trabalho lá, como é que a empresa funciona, e para a Google em si, é bom porque fica a conhecer a vocês. Portanto, se fica a conhecer qual é o vosso trabalho, a qualidade do vosso trabalho, e se vocês fizerem efetivamente um bom trabalho, depois têm a possibilidade de transferir para uma posição já a tempo inteiro. Portanto, tendo esta oportunidade, tentem agarrá-la, tentem lutar para conseguir, porque efetivamente vale a pena. E eu a seguir vou mostrar quais são as vossas oportunidades em termos de estágio. Portanto, vou começar então por mencionar as oportunidades a tempo inteiro. E antes de mais, se tiverem alguma dúvida sobre as dicas, eu no final vou deixar algum espaço para questões, portanto podem deixá-las até lá e depois eu esclareço alguma coisa. Passando então às oportunidades a tempo inteiro. Eu vou mencionar duas, que são as mais relevantes aqui para o público. Portanto, a primeira é a de engenheiro de software, que é a posição que eu ocupo. E os engenheiros de software são as pessoas que fazem o desenvolvimento dos produtos e dos serviços que a Google tem. E são produtos tanto internos, por exemplo, para os trabalhadores da Google, e produtos externos, muitos produtos que vocês devem conhecer, como por exemplo o Google Search, o Maps, o YouTube e por aí fora. Depois, uma outra posição que é interessante é o de Site Reliability Engineer, ou SRE, e estas são as pessoas que fazem o desenvolvimento de infraestrutura de automação, por exemplo, a automação dos processos de release ou outro tipo de coisas. São as pessoas que são responsáveis por garantir que os serviços da Google mais importantes estão a correr, portanto, são as pessoas que muitas vezes ficam on-call para os produtos mais importantes, e também são as pessoas que são os experts em escalabilidade e garantem que todos os serviços que vão ser lançados têm recurso suficiente para chegar a todos os utilizadores que a Google tem que suportar. Passando então às oportunidades de estágio. Antes de mais, uma coisa que é importante perceber nas oportunidades de estágio é o seguinte. As oportunidades de estágio são para alunos e, como tal, vocês têm que estar a estudar antes e depois do estágio. Portanto, não pode ser já depois de terem terminado o curso ou se já forem terminar o curso depois do estágio. Portanto, tem que ser enquanto estão a estudar. A primeira oportunidade de estágio que a Google oferece é o estágio de engenharia. Portanto, isto é um estágio de 12 a 14 semanas e é um estágio a tempo inteiro e é um estágio pago em que vocês podem trabalhar em qualquer escritório da Google no mundo. Portanto, nesta oportunidade de estágio, vocês têm a possibilidade de juntar um projeto e contribuir para o projeto, e normalmente é um projeto que efetivamente vai ser utilizado pela Google e pelos utilizadores. Portanto, não é só um projeto que foi feito só para vocês, num ambiente sandbox e depois não é utilizado. Não. É algo que efetivamente vai ser lançado para produção no futuro. Depois tem estágios para alunos de doutoramento, portanto, quem estiver a fazer o doutoramento pode participar neste programa de estágio, que é muito semelhante ao anterior, exceto o facto de ser para alunos de doutoramento. E, por fim, tem o programa STEP, e este é para os alunos mais novos, portanto, é para alunos que estejam no primeiro ou no segundo ano da faculdade. É um programa que é só na Europa, durante o verão, e também, mais uma vez, é um programa a tempo inteiro e também é pago. Uma particularidade deste é que vocês são emparelhados com outros estagiários STEP. Portanto, vocês trabalham numa equipa de dois, portanto, são um par de estagiários STEP e, mais uma vez, trabalham num projeto real que mais tarde vai ser depois lançado para produção. Portanto, aqui nos arredores, onde é que há escritórios de engenharia? Estes são os sítios, como vocês podem ver, porque tem, por exemplo, aqui em Israel e depois tem aqui pela Europa. Aqui é o de Munique, depois temos aqui Zurique, que é o maior escritório de engenharia na Europa, e o segundo maior é o de Londres, e é onde a maior parte do hiring acontece. Portanto, caso vocês estejam interessados em candidatar-se, como é que o podem fazer? Se quiserem candidatar-se, vão então àquela página, o google.com/students, escolhem a opção ou a vaga que se querem candidatar. Depois é-vos mostrado um formulário em que vocês têm que fornecer o vosso currículo e também um documento em que mostre quais são as vossas notas, portanto, as notas da faculdade. E isto, como diz ali, não precisa ser um documento oficial, portanto, se forem à vossa página onde mostra as notas, podem tirar um screenshot e podem fornecer isso, e isso chega. Depois disso, metem e depois têm que esperar que alguém entre em contacto com vocês.
Depois de entrar em contato com vocês, e se vocês entrarem então no processo de recrutamento, como é que funciona o processo de recrutamento? O processo de recrutamento para posições a tempo inteiro e para posições de estágio são ligeiramente diferentes. Portanto, para tempo inteiro, o processo é composto por 2 entrevistas por telefone, esta é a primeira fase, e depois, se passarem esta fase, são então feitas 5 entrevistas, e estas 5 entrevistas são num dia, num escritório da Google, portanto são entrevistas presenciais. A Google paga-vos a viagem ao escritório onde vocês vão fazer a entrevista, as entrevistas neste caso, e depois durante esse dia têm 5 entrevistas com 5 entrevistadores diferentes. Caso passem esta fase, a vossa candidatura é enviada para um comitê, e esse comitê vai rever a vossa aplicação, e caso seja aprovada, então é feita a oferta e depois fica do vosso lado a aceitarem a oferta. Para o processo de estágio, o processo é ligeiramente mais simples, portanto é apenas 2 ou 3 entrevistas por telefone, e se passarem esta fase, são levados a uma fase que se chama Host Matching, e o host é basicamente a pessoa que está a oferecer o projeto propriamente dito. Portanto, a Google tem imensos projetos e cada projeto pode candidatar-se a ter um estagiário, e esse projeto vai ficar a cargo de um host, que é um trabalhador da Google. Depois, esta fase vai tentar ser feito um emparelhamento entre um host e o estagiário, e quando houver interesse mútuo, tanto o estagiário estar interessado pelo projeto e o host estar interessado pelo estagiário, ou seja, houve match e depois vocês movem-se para a fase seguinte, que é então a fase da oferta. E tal como eu disse há pouco, fazendo o estágio, e se vocês tiverem um bom desempenho, têm a possibilidade depois mais tarde de converter para uma posição a tempo inteiro. Portanto, caso vocês queiram preparar para as entrevistas, eu tenho aqui algumas dicas. Eu não vou mencionar todas extensivamente, vou mencionar algumas. Portanto, tal como eu disse há pouco, as entrevistas são técnicas, são entrevistas em que vocês têm que efetivamente resolver problemas de programação. Portanto, convém reverem algoritmos e estruturas de dados, porque isso é sempre útil para esse tipo de entrevistas. Convém rever a estimação da complexidade temporal e espacial dos algoritmos. Isso muitas vezes também é perguntado. E depois uma outra coisa que também pode ser relevante é também ter algumas noções de trabalhar em grande escala. Isso muitas vezes também pode ser perguntado, portanto, se tiverem algumas noções de como é que se trabalha com uma grande quantidade de dados ou de pedidos, também é bastante importante. Ao praticarem para as entrevistas, convém praticarem também, não só, mas também em papel ou em quadro branco, porque muitas das entrevistas são efetivamente feitas num quadro branco, portanto, quando vão nas entrevistas presenciais, vocês vão ter que resolver o problema no quadro, portanto, se puderem praticar isso com antecedência, vai ser mais fácil quando chegar à entrevista. A linguagem de programação propriamente dita não é o mais importante. Por norma, o entrevistador deixa-vos escolher a linguagem que vocês se sintam mais confortável. E, por fim, não é esperado que vocês escrevam pseudocódigo, portanto, é esperado que vocês escrevam código completo. Portanto, ao praticarem, pratiquem também com código completo e não com pseudocódigo. Alguns dos recursos que vocês podem utilizar. Este primeiro aqui, o Cracking the Coding Interview, é um livro que tem entrevistas típicas de programação e também tem, por exemplo, as soluções e a explicação de porque é que as coisas são feitas assim. Foi um livro que eu usei quando me estava a preparar para as entrevistas, portanto posso recomendar isto como um excelente recurso para se prepararem. Caso queiram ter alguma experiência mais prática, podem utilizar estas páginas. Estas são páginas que vos deixam resolver os problemas na web. Existem muitas outras. Eu usei, por exemplo, o HackerRank também, não sei se vocês conhecem, mas caso tenham a possibilidade, usem isto também para praticar. Portanto, como é que é então trabalhar na Google? Como vocês devem saber, a Google é essencialmente conhecida não só pelos produtos que tem, mas também pelos benefícios que oferece aos trabalhadores. Não sei se vocês já viram um filme dos estagiários, mas efetivamente muitas das coisas que é mostrado naquele filme é o que acontece na vida real. Eu posso dar exemplos de alguns dos benefícios que a Google me oferece em Munique. Portanto, a Google lá oferece pequeno almoço, almoço e jantar todos os dias. Temos direito a ginásio, temos direito a massagens, temos direito a um capacete de realidade virtual, temos direito a muitas coisas que vocês possam pensar. Um outro exemplo, que isto aqui não existe em Munique, mas existe na sede da Google, eles lá têm como é que se chama? Um bowling alley. Uma coisa de bowling, basicamente. Portanto, lá na sede o pessoal pode jogar bowling se quiser. Mas a Google não é só feita. Portanto, também há muitas outras vantagens em trabalhar na Google e eu vou mencionar alguma delas.
Portanto, no início, vou começar só por mencionar qual é a missão da Google. A missão da Google é organizar a informação do mundo e torná-la universalmente útil e acessível. E se vocês forem a pensar nestes produtos, a maior parte deles, efetivamente, tenta de uma forma ou outra fazer isso. Vamos, por exemplo, pegar o Maps e o YouTube como exemplo, e ambos estão a pegar em mapas ou em vídeos e a torná-los de forma útil e acessível para toda a gente. E tanto é que estes dois produtos têm mais de 1 bilhão de utilizadores. Portanto, vocês veem a escala a que a Google chega e a quantidade de coisas que a Google tem que resolver para ter todos estes serviços e muitos outros que não estão aqui mencionados. E como eu disse, nós queremos chegar a todos os utilizadores, portanto, todos estes problemas ficam muito mais difíceis de resolver se nós queremos resolvê-los por uma enorme quantidade de utilizadores. Portanto, para poder fazer isso, nós temos que ter uma grande diversidade de vozes, portanto, temos que ter uma diversidade enorme de pessoas que tenham experiências diferentes, ideias diferentes, formas de pensar diferentes, e isto aqui é o que faz com que depois, no futuro, ou ao trabalhar nos projetos, que consigamos chegar a melhores soluções. Posso dar o exemplo da minha equipa. Na minha equipa somos cerca de 17 pessoas, na equipa maior, e dessas 17 pessoas temos cerca de 13 nacionalidades. Portanto, vocês conseguem ver que temos pessoas de todo o mundo numa equipa tão pequena. Uma outra vantagem, então, de trabalhar na Google é a possibilidade que vocês têm de inovar, e inovar é fazer coisas novas, fazer coisas que não tinham sido feitas antes. Posso dar mais um exemplo pessoal. Desde o ano passado que eu comecei a trabalhar num produto que é uma infraestrutura interna que não existia antes, portanto eu comecei a fazer algo de raiz que não tinha sido feito antes pela Google, portanto em 2 anos foi-me dada a possibilidade de criar algo de raiz, que é algo que nem toda a gente tem a possibilidade de fazer no dia a dia. Depois tem a possibilidade de ter um impacto enorme, portanto como devem imaginar, a Google tem bilhões ou milhões de utilizadores. Nem todos os produtos têm bilhões de utilizadores, mas pelo menos milhões têm. E, portanto, tanto como estagiários como nas posições a tempo inteiro, têm a possibilidade de ter um impacto enorme na vida dos utilizadores e também dentro da própria Google. Mais uma vez, vou dar um exemplo bastante simples e vocês vão pensar que isto é efetivamente simples, mas depois vão pensar vão ter noção da escala que as coisas simples podem ter. No meu primeiro mês a trabalhar na Google, eu fiz uma pequena mudança no produto em que eu trabalhei, que foi adicionar um pequeno ícone no texto que era mostrado aos utilizadores. E esse pequeno ícone foi visto diariamente por milhões de utilizadores. Portanto, como podem ver, uma pequena mudança que é um ícone foi visto diariamente e interagido por milhões de utilizadores todos os dias. Portanto, conseguem ter a noção do impacto que vocês conseguem ter a trabalhar na Google. Por fim, gostava de mencionar a transparência que há na Google. Portanto, na Google a informação flui livremente, portanto, e-mails, reuniões, anúncios de coisas novas, são todas feitas de forma livre, como por exemplo, produtos que ainda não foram lançados ou novas versões são anunciadas a toda a gente internamente e é dada a possibilidade aos colaboradores de experimentarem esses produtos e de os testarem antes de sequer saírem para o público. E muitas vezes são coisas confidenciais e é confiado nos colaboradores para eles usarem esses produtos. Uma outra coisa que também é interessante é que desde a data de criação da empresa, que há uma reunião semanal com todos os colaboradores, e essa reunião semanal, nessa reunião semanal há alguns produtos, algumas equipas vão ao palco apresentar alguns updates que estão a acontecer com os seus produtos e depois no final é dada a possibilidade a todos os colaboradores que estão a assistir de colocar questões sobre esses produtos, não só às equipas que apresentaram, mas também ao CEO e aos fundadores da empresa. E isto é uma coisa que acontece desde a criação da Google. Portanto, como podem ver, há bastante transparência na comunicação interna. Portanto, agora, antes de terminar, gostava de mencionar uma coisa. Se vocês estiverem efetivamente interessados em juntar-se à Google como engenheiros, o que é que a Google está à procura? Em primeiro lugar, o objetivo das entrevistas é avaliar a vossa forma de pensar. Portanto, se vos for colocado um problema novo, como é que vocês reagem com isso? Como é que é o vosso processo de raciocínio para resolverem esse problema? Porque isso efetivamente é depois muito importante mais tarde, porque diariamente têm que resolver problemas novos, aprender tecnologias novas. É tipo, ainda hoje, após 2 anos e meio, eu estou a aprender todos os dias. Portanto, efetivamente isto é algo que é importante na Google. Depois, o segundo fator é as vossas competências de liderança, e isto não é avaliado tanto nas entrevistas,
mas é um pouco pela vossa experiência passada. Portanto, o que vocês tiverem no LinkedIn, coisas que organizações em que vocês tenham participado, em que tenham tido posições de liderança, isto é bastante importante e depois é um dos fatores que é avaliado. Depois, em terceiro lugar, e esta acho que é um pouquinho óbvia, é o conhecimento relacionado à vaga em que se estão a candidatar. Portanto, se for uma vaga de engenharia de software, é o conhecimento relacionado com a engenharia de software. E depois, por fim, e isto é algo que a Google internamente chama de Googliness, a Googliness acaba por ser um pouco as vossas soft skills. Portanto, é a forma como vocês conseguem colaborar, trabalhar em equipa, se são humildes ou não, se aceitam feedback ou não. Portanto, é de certa forma se vocês se inserem na cultura de trabalho da Google ou não. E estas são as 4 coisas que essencialmente são procuradas para um engenheiro na Google. Portanto, gostaria só de relembrar, se vocês estiverem interessados em candidatar-se à Google, podem ir ao google.com/students e lá podem então escolher a vaga a que se querem candidatar. Ou então, a organização do ENA deve ter enviado um e-mail com um link com um formulário da Google. Podem preencher esse formulário, porque esse formulário depois, mais tarde, vai ser utilizado pela Google para entrar em contacto com vocês, se houver uma posição que pareça ser relevante para vocês ou não. E agora, da minha parte é tudo. Eu agradeço a atenção e agora só gostava de deixar uma nota aqui. A quem fizer perguntas, vai haver brindes. Portanto, sintam-se à vontade para fazer perguntas e eu vou tentar responder o melhor que conseguir. Obrigado. Tenho um microfone. Era só para eles também ouvirem, se quiserem. Ok. Olá. João. Oi, aqui no meio. Ok. Posso ser o segundo. Passaram-me o micro, pronto. Em relação aos estágios, qual é o mínimo de tempo de um estágio na Google? Da duração, eles normalmente são no mínimo 12 semanas. Ok, portanto, verão, época de verão. Exatamente. É assim, o estágio STEP é durante o verão. O outro estágio, o primeiro que eu mencionei, pode ser em qualquer altura do ano. E há a possibilidade de, por vezes, estender o estágio. Portanto, se quisesse ficar mais tempo, podias estender o estágio para ficar mais tempo. Eu estava a colocar a questão porque como são a tempo inteiro e tem que se fazer durante a época de estudos, não pode ser depois, era daí. Certo. O ideal, então, nesse caso, como tens as aulas, convinha ser durante o verão, que é para não perderes as aulas. Obrigada. A minha dúvida é simples. Você disse ali que qualquer funcionário estava no chamado círculo da verdade, onde pronto, era tudo partilhado e confiava só aos funcionários, aos estagiários, a manter os produtos confidenciais e por assim só. A dúvida é, agora com o lançamento do projeto, o que chamavam Magenta, que é o projeto do novo sistema operativo da Google, houve relatos de leaks pelos próprios funcionários. Vocês têm isso planeado ou é quase... é tipo brincadeira que vocês fazem para criar hype? Ou não, tudo... é assim, por norma os leaks, ou por norma não, os leaks não são esperados, portanto há confiança, mas não podemos deixar que um leak vá destruir a cultura da empresa. Portanto, obviamente que há sempre alguém, uma pessoa ou outra, que pode fazer o leak, mas isso não é algo que é intencional e depois internamente é resolvido o problema. Mas vocês, imaginem, aparece um leak e revela-se e começam a falar sobre isso. Vocês aceitam, vocês corrigem o funcionário e tentam descobrir quem é que é? E vocês têm algum comportamento tipo, ok, não faças isto, dão algum aviso? Ou é tipo tudo, ok, vamos deixar de estar? É assim, eu não sei o quão detalhe posso dar, mas o que eu te posso dizer é que normalmente é que o funcionário é dealt with, digamos. Lidam com o funcionário. Ou seja, tem um aviso de... Pelo menos um aviso recebe e depois que fica a cargo da Google decidir como é que se vai proceder com o funcionário. Okay. E algum exemplo de... Peço desculpa, que eu estou a demorar muito tempo. Exemplo de alguma ação que levasse um funcionário a ser despedido da Google, por exemplo? Os leaks são exemplos disso, São por exemplo. exemplo.
sim. Ok. E aí não passa, logo de aviso, passa imediatamente a rescisão de contrato? Depende da seriedade do leak, de certa forma. Fica à responsabilidade do management, das pessoas superiores da Google decidirem, mas dependendo da seriedade do leak, por norma, isso é uma das coisas que pode levar ao despedimento dos funcionários. Obrigado. Boa tarde. Eu tinha uma questão. Falou que a Google tem escritórios pelo mundo todo. Quanto a estágios, se uma pessoa se candidatar e se por acaso até conseguisse, há alguma decisão? Como é que é decidido o local do planeta em que uma pessoa é colocada a fazer o estágio durante esses 3 meses? O local em termos do escritório, é isso que estás a perguntar? Sim. Isso fica a teu cargo. Por exemplo, quando tu passas à fase de entrevistas de estágio, és colocada numa pool de estagiários e depois, como eu estava a dizer, há aquele emparelhamento com o host e o estagiário. E tu vais escolher um estágio que te interessa e esse estágio pode ser tanto a nível da localização como do projeto em si. Portanto, no final, tu tens a possibilidade de escolher onde é que queres trabalhar. No programa STEP é só na Europa, mas os outros é pelo mundo todo. E os diversos escritórios têm todos programas e têm todos trabalhos diferentes, ou o trabalho é mais ou menos distribuído igualmente pelos vários escritórios? O que eu quero perguntar é se há diversos projetos diferentes, há alguma coisa mais específica de um certo escritório, ou se está tudo mais ou menos dividido? Os escritórios não têm uma divisão por área, digamos. Por exemplo, tens vários escritórios e cada escritório tem os seus projetos. Não é? Portanto, se houver um projeto que te interesse muito no escritório de Munique, ou escolhes ir para esse projeto e não te interessa muito se é Munique, ou seja, não vais pela cidade, ou então se quiseres ir pela cidade também podes escolher algo que te interesse na cidade que tens em mente. Mas a divisão em si, não há uma divisão tipo o estagiário X tem que ir para ali porque o estagiário X sabe machine learning ou assim. É um bocado o que tu preferires e tens que ver onde é que escritório é que oferece o que tu gostas de fazer. Ok, obrigada. Está bem? A minha questão é bastante curta, qual é que foi o maior desafio que foi colocado até agora a trabalhar na Google? Tal como eu estava a referir há pouco, em 2 anos e meio eu ainda estou a aprender e no início, como deves imaginar, é imensa coisa para aprender. Portanto, no primeiro ano é uma quantidade de informação enorme que tu tens que aprender e absorver e eu acho que isso foi a coisa mais desafiante para mim a trabalhar na Google. Ou seja, a curva inicial, por assim dizer. Exatamente, sim. Obrigado. Só mais uma? Esta e mais outra? Não sei quem. Ok. A pergunta que eu queria fazer, mencionou que havia aqueles benefícios para os empregados e assim, mas uma coisa que eu tinha mais curiosidade era saber, no geral, como é que são as pessoas lá, como é que é o ambiente? As pessoas são amigáveis, simpáticas, ou levam a competitividade muito a sério ao ponto de se poderem tornar um bocado tóxicas, digamos? Não, por norma as pessoas são todas simpáticas. Obviamente que há pessoas não tão simpáticas em todo o lado, não é? Mas por norma todas as pessoas são simpáticas e isso entra um bocado na Googliness que eu mencionei no final. E isso é uma das coisas que durante as entrevistas os entrevistadores tentam de uma forma ou outra avaliar se as pessoas efetivamente inserem na cultura ou não. Posso dar exemplo, os meus maiores amigos em Munique neste momento são pessoas do escritório e tu consegues efetivamente ser amigo das pessoas lá e fazer amigos no escritório. Portanto, as pessoas são por norma simpáticas e fáceis de trabalhar com. Isso é ótimo, era a curiosidade que eu tinha mais sobre o assunto. Obrigado. Mas é. Obrigado. Acho que infelizmente não vamos ter tempo para mais questões, mas esta pode ser a última. O senhor mencionou que eles davam primazia a pessoal por causa do inglês, mas a minha dúvida é esta. A respeito de acreditação, é preciso alguma coisa do género A1, B1, B1, B2? É preciso algum documento oficial mesmo a dizer que temos este nível de inglês? Não te sei dizer com
toda a certeza, mas eu creio que não tive que fornecer nenhum documento. Desde que tu, por exemplo, se conseguires fazer as entrevistas e conseguires comunicar com o entrevistador e assim, então isso deve chegar para mostrar que sabes falar inglês. Ok. Ok? Era só isso. Muito obrigado. Você não dá mais? Mais uma pergunta? Ou... Há pouco disse que o estágio era pago, ou seja, remunerado. Peço desculpa, podes repetir? Há pouco disse que o estágio era pago, ou seja, é remunerado. Exatamente, sim. E era quanto é que costumam oferecer? Ora bem, eu não te posso dar valores concretos. Posso dizer Mais ou que menos, o intervalo. eu posso Mínimo dizer e máximo. Eu posso dizer que é muito acima da média do que podias receber aqui em Portugal e é acima da média dos empregos que há no local do escritório, onde estagias. Portanto, é bem pago. Posso dizer isso. Pronto, ok. Obrigada. Era para aquela pronto, da minha parte é tudo então. Eu vou ficar um bocadinho por aqui, depois podem me encontrar ali fora ou assim. Se alguém quiser fazer perguntas, depois sintam-se à vontade. Obrigado.